Olá novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do canal É Fácil Aprender. Nas aulas anteriores nós tratamos sobre controle estatístico de processo, que é uma base para as aulas que vamos ter daqui para frente sobre análise de capabilidade. Então vamos a uma introdução sobre essa análise. Nossos objetivos nessa aula são introduzir conceitos de análise de capabilidade, apresentar os termos utilizados em análise de capabilidade, como variação de curto período, variação de longo período, e discutir as métricas para acessar a capabilidade do processo para dados do tipo atributo. Mas o que é a capabilidade? É a habilidade de um processo, produto ou serviço em desempenhar os requisitos definidos pelo cliente. Por convenção, há duas métricas primárias para estimar a capabilidade: o nível de sigma e os defeitos por milhões de oportunidade, como podemos ver aqui na tabela ao lado, ok? Existem muitas razões para medir a capabilidade do processo, produto ou serviço. A primeira é estimar o verdadeiro nível de qualidade de todos os bens e serviços. Outra razão é comparar os níveis de qualidade entre os departamentos. Também medimos a capabilidade para definir a alocação de recursos com base nos dados que coletamos e analisamos. A análise de capabilidade pode clarear e quantificar a taxa de defeitos. E para dados do tipo variável, a análise de capabilidade pode identificar a natureza do problema, como, por exemplo, centralização dos resultados, dispersão ou mesmo uma combinação dos dois. A análise de capabilidade pode ser executada tanto para dados do tipo atributo, como para dados do tipo variável. A métrica mais comum em análise de capabilidade utiliza o nível de sigma. A estatística é muito versátil e pode trabalhar com dados variáveis de atributos. Além disso, outras métricas de capabilidade convergem para o nível de sigma, como essas métricas que estamos vendo aparecer aí agora na sua tela. As porcentagens de defeituosos, rendimentos, DPMO, que vamos ver o que significa logo logo, e defeitos por unidade. Conduzir uma análise de capabilidade por atributo bem-sucedida requer definições claras que classifiquem defeitos e defeituosos. Portanto, definições operacionais de defeitos, padronização e treinamentos são todos essenciais. Para dados de atributos, podemos usar o rendimento do processo para expressar a proporção de saídas em conformidade com os requisitos do cliente. A análise de capabilidade por atributos envolve a contagem de unidades versus as unidades ruins, né? Então a gente conta as unidades boas e compara com as unidades ruins. Na amostragem que estamos vendo aqui, de 1000 unidades, 24 delas foram encontradas ruins e 976 foram encontradas boas. Então, para a gente calcular a proporção de defeituosos, temos que apenas dividir o número de unidades ruins pelo total de unidades. E neste caso, a gente vai dividir 24 por 1000 e a gente vai ter um resultado de 2,4%. E o rendimento o que é? É 100 menos esse 2,4%, é o que o processo rendeu. Que aqui a gente vai ter como resultado 97,6%. Aqui nós podemos usar também a distribuição normal padronizada, dada em uma tabela, para converter a porcentagem em nível de sigma, né? Saber quanto é a correspondente dessa porcentagem em quantidades de nível de sigma. Quando executamos uma análise de capabilidade por variáveis, o nível de sigma é estimado através de parâmetros de processo, como a média, desvio padrão e os limites de especificação dados pelos clientes. O número do nível de sigma é definido pela quantidade de desvios padrões que cabem entre a média e o limite de especificação. Os limites de especificação podem ser bilaterais, quando existe limite superior e inferior, ou unilateral, quando existe somente o limite superior ou somente o limite inferior. Por exemplo, o tempo de espera de um cliente, que especifica o máximo de 3 minutos de espera. É um exemplo de limites unilaterais. Portanto, quando estamos analisando a capabilidade de dados variáveis, o rendimento do processo é expresso pela proporção que está entre os limites de especificação. Agora que entendemos o nível de sigma, vamos analisar alguns termos importantes que utilizamos ao analisar o atributo ou análise de capacidade de processo discreta. A oportunidade é um único atributo dentro de uma unidade, documento, transação ou evento que poderia provavelmente estar incorreto ou estar faltando. Olhando esse relatório de despesas aqui nessa tabela, você pode ver que foram identificadas 5 oportunidades. São essas 5 oportunidades aqui. Cada uma delas é uma oportunidade. E cada uma dessas oportunidades indicam uma chance de um defeito ocorrer. O defeito identifica a oportunidade de uma unidade estar incorreta ou faltando. E por último, qualquer unidade, documento ou evento com um ou mais defeitos é identificado como defeituoso.
O relacionamento entre esses termos é importante para a análise de capabilidade. Existem inúmeras maneiras pelas quais podemos analisar a capabilidade desse processo. O método que escolhemos será conduzido por várias coisas, incluindo, por exemplo, o nível de detalhe que temos em nossos dados, se estamos identificando ou não as oportunidades e se estamos interessados em unidades defeituosas ou defeitos individuais. Vamos começar analisando a taxa de defeitos desse processo. Quando falamos de taxa de defeituosos, não estamos preocupados, por exemplo, com quantos defeitos em cada unidade, mas se cada unidade é boa ou é ruim. Nessa tabela, temos dados de 14 unidades, e cada unidade representa um único relatório de despesas. E temos 10 unidades defeituosas, e cada unidade tem um ou mais defeitos. Para calcular a taxa de defeituosos, basta dividir o total de unidades defeituosas pelo total de unidades, ou seja, 10 dividido por 14. Então teremos uma taxa de 0,7143, que é igual a 71,43%. Agora, vamos calcular as partes defeituosas por milhão, ou DPPM. Para isso, basta multiplicar a taxa de defeituosos já calculada por 1 milhão. O DPPM ficará 714.300, como vocês podem ver no resultado. Esse tipo de dado é conhecido como dado discreto binomial, porque só há dois valores possíveis para esses dados, defeituosos ou não defeituosos. A desvantagem de uma taxa de defeituosos é que ela não considera o número de defeitos em uma determinada unidade, o que significa que uma unidade defeituosa com apenas um defeito é contada como igual em valor a uma unidade defeituosa com 5 defeitos. Devido a essa característica, perde-se a informação importante, e por esse motivo pratica-se a análise pela taxa de defeitos, ou DPU, defeitos por unidade. E para calcular essa taxa, simplesmente dividimos o número de defeitos pelo total de unidades. No nosso exemplo, dividiremos 21 por 14, que dá 1,5. Isso significa dizer que, na média, nós temos 1,5 defeito por unidade. Neste caso, 1,5 defeito por unidade é uma taxa alta de defeitos. Uma DPU, para um processo bem controlado, é muito mais baixa que 1. Nós reconhecemos a DPU como uma distribuição de Poisson, que é a probabilidade de ter uma contagem média de defeitos dentro de uma área específica de oportunidade. Muitos consideram essa métrica a melhor para medir a capabilidade do processo quando se trata de dados por atributo. Os melhores métodos para medir a capabilidade por atributos são DPMO, que é defeitos por milhão de oportunidades. Para o cálculo com essa métrica, podemos também contar número de oportunidades de defeito em cada unidade. Isso fica facilitado quando temos o mesmo número de oportunidades para cada unidade, como no exemplo dado aqui nesta aula. Porém, se o número de oportunidades é diferente para cada unidade, como por exemplo notas fiscais com diferentes quantidades de linhas, a contabilização das oportunidades se torna desafiadora e talvez não valha o esforço. Para calcular o DPMO, primeiro deve-se calcular o DPO, que são os defeitos por oportunidade, e a DPO, a quantidade de defeitos por unidade dividido pela quantidade de oportunidades em cada unidade. Em nosso exemplo, a nossa DPO, ou seja, a nossa defeitos por oportunidade, será 0,3. Para calcular a DPMO, basta multiplicar o DPO por 1 milhão e teremos 300.000 como resultado. Note que tanto a DPMO quanto a DPO são dados discretos do tipo binomial, portanto, em resumo, nós vimos hoje as 3 métricas para calcular a capabilidade de dados por atributo, que são DPPM, DPU e DPO. Essa então foi a aula de hoje, onde aprendemos os conceitos básicos para a análise de capabilidade por atributo. Na próxima aula iremos nos aprofundar mais nesse assunto para aprender a analisar a capabilidade por variáveis. Não esqueça de compartilhar essa aula e se inscrever aqui no canal. A todos vocês um grande abraço e até a próxima aula.